5. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 5 de 2 Reis, diz assim a palavra de Deus: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saiu tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então virou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 túnicas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para que mata e para que vive, para que este venha a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra. Pelo que deveras notais, peço-vos e vejo que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgar as tuas vestes, deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Creio eu, aleluia, louvado seja Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele vai operar milagre, vai fazer maravilha, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia narra a história de um homem, aleluia, louvado seja Deus, com o nome de Naamã, aleluia, chefe do rei da Síria, aleluia, louvado seja Deus, um homem respeitado, um homem, aleluia, louvado seja Deus, temido pelas nações, porque diante dele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha dado vitória ao seu povo. Muitas das vezes Deus entregava os seus inimigos nas suas mãos. E a Bíblia diz que era um homem valoroso, porém leproso, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Naamã se preocupa com aquela lepra, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que uma certa feita, Israel, aleluia, o exército de Naamã vai a uma batalha, aleluia, louvado seja Deus, a terra de Israel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali a Bíblia diz que Deus dá vitória a Naamã, aleluia, Naamã vence a guerra e ele leva o despojo para Samaria, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no meio depois ele leva uma menina,
sabendo do caso de Naamã, daquela lepra, qual angustiava o coração de Naamã, a menina conversa com a esposa de Naamã e diz: ou será que esse homem tivesse, que o meu Senhor tivesse diante do homem de Deus, aleluia, louvado seja Deus ali em Samaria, aleluia, louvado seja Deus, estaria curado da sua lepra. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que a sua senhora vai e conta para Naamã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Naamã vai diante do rei, aleluia, louvado seja Deus, e pede carta para que ele fosse, aleluia, louvado seja Deus, diante daquele rei de Israel, aleluia, louvado seja Deus. E ele, com aquela carta em punho, ele leva, aleluia, ouro, prata e peças de roupa para presentear, aleluia, aquele rei que o restaurasse ele da sua lepra. Mas quando ele chega e entrega a carta, aleluia, o rei de Israel lê aquela carta, ele diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, por acaso eu sou Deus para que posso matar, aleluia, louvado seja Deus, ou posso vivificar alguém. Nota, eu peço, aleluia, que veja que eles procuram pretexto para guerrear contra nós, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele feito morrer lá nas suas vestes, aleluia, fica irado com aquilo, e aquele feito chega diante do homem de Deus, Eliseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Eliseu fala: por que rasgar as suas vestes, aleluia, manda que esse homem venha até mim, aleluia, louvado seja Deus, para que ele fique sabendo que